Primeiro, muitíssimo obrigado, professor Manuel, professora Paula, secretário Padula, terem topado aqui o convite para estar no nosso evento de hoje e nesse painel. Bom, eu vou fazer uma rápida introdução e a gente já vai direto ao ponto aqui e já explico como é que vai funcionar essa nossa dinâmica desse painel. Bom, o tema... bom, tá a sua apresentação. Depois a gente pede para o pessoal aqui inverter, que a gente vai começar com o professor Manuel e depois a gente já sobe aqui. Não vai usar o PPT agora. O da Paula. Bom, o tema desse nosso painel simultâneo é a Prova Nacional Docente. Quem estava aqui na parte da manhã ouviu na apresentação do ministro da Educação, Camilo Santana, que essa é uma das 5 iniciativas que compõem um programa maior, um projeto, uma política maior voltada para as políticas docentes, recém-lançada agora em janeiro desse ano. Então a gente vai falar especificamente dessa iniciativa chamada Prova Nacional Docente. Quem acompanha o Advocacy do Todos pela Educação bem de pertinho, viu que esse foi um tema que a gente trabalhou bastante nos últimos anos para criar conhecimento, para articular junto ao governo federal, para levar ali o porquê da importância dessa iniciativa. Eu vou rapidamente resumir o que é essa iniciativa, para quem não acompanhou nos últimos meses aqui o que é a Prova Nacional Docente, e aí a gente vai passar aqui para o professor Manuel poder entrar nos detalhes. Bom, de forma objetiva, o que a gente está falando aqui, quando o assunto é Prova Nacional Docente, é um exame nacional, né, que será aplicado pelo INEP anualmente e mediante adesão de estados e municípios. Estes estados e municípios podem utilizar os resultados desse exame nacional para fins de processos de seleção de seus professores, seja para fins de concurso público, seja para fins de contratação de professores temporários. Depois o professor Manuel vai poder explicar aqui um pouco a dinâmica mais detalhada, o instrumento que será utilizado, que é o ENAD, então eu não vou entrar nesse detalhe. Eu só vou aqui fazer um último comentário, que essa iniciativa, e de novo, essa talvez seja a razão principal da gente ter feito tanto advocacy em prol do tema, é uma iniciativa com benefícios múltiplos, né? Para além, acho que do benefício mais óbvio, né, de melhorar a qualidade dos concursos públicos e dos processos de seleção, estimular que hajam mais concursos e mais processos de seleção com bastante consistência. Há, é claro, aqui o efeito, que a gente chama de efeito para trás, né, dessa iniciativa, ter o potencial de impactar positivamente melhorias na formação inicial de professores. Tanto é, né, professor Manuel, que o próprio ministro Camilo, né, tem dito em vários momentos, tem usado a analogia de que a Prova Nacional Docente seria uma espécie de Enem dos professores, na medida em que ela tem efeitos para frente e também tem efeitos para trás. Bom, dito isso, deixa eu explicar como é que vai funcionar a nossa dinâmica aqui. Nós vamos ter 2 rodadas de intervenções, todos os 3 participarão dessas rodadas. A primeira rodada um pouquinho mais longa, de 5 minutos, a segunda rodada mais curta, tá? A questão do tempo aqui, ela é absolutamente crítica, então eu queria fazer alguns combinados com vocês antes da gente começar. A gente não vai ter o cronômetro específico para cada intervenção, a gente está com um cronômetro geral, então a gente está acompanhando aqui o tempo geral para a gente saber em que pé estamos, tá? Então, quando chegar perto dos 5 minutos de cada um, eu vou fazer um sinalzinho só para avisá-los que está chegando, e aí peço para concluírem quando minha mão subir. Se passar demais, eu vou ter que cometer a indelicadeza de pedir para resumir mesmo, tá bom? Se passar muito, eu vou ser obrigado a ter que tirar lá da segunda rodada alguns minutos, tá? Então, já para combinar aqui com vocês. Muito bem. Sem mais delongas, vamos começar. Primeira rodada a gente começa então com o professor Manuel Palacios, presidente do INEP, a quem agradeço mais uma vez, professor Manuel, pela presença. E já vou te fazer a pergunta aqui, bem objetiva, para você poder contar um pouquinho para nós, para todo mundo que está nos escutando aqui. Explica como é que vai funcionar essa prova e em que estágio do processo de implementação dessa medida nós estamos hoje. Por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que eu tenho que primeiro me acostumar com falar e achar que as pessoas estão ouvindo. Isso é um processo de capacitação que talvez demore algum tempo.
Mas muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de participar desse encontro, discutindo um tema que, na minha percepção, talvez seja a principal iniciativa na área de avaliação do INEP. Há uma série de outras iniciativas, mas sem dúvida alguma, a implantação de uma prova nacional docente com o objetivo simultâneo de avaliar melhor. É um dos componentes da avaliação dos cursos de graduação, ou seja, todas as licenciaturas passarão a contar, a partir desse momento, na sua avaliação, com as informações produzidas pela prova nacional docente. Ela é uma prova que estabelecerá um padrão de desempenho desejável para aqueles que concluem os cursos de licenciatura e acreditamos que a resposta que viermos a dar, claro que aprimorada com o tempo, a esse desafio de estabelecer para o conjunto das licenciaturas um desempenho desejável, a partir de uma matriz de referência curricular que seja capaz de traduzir os objetivos de aprendizagem que são parte dos cursos de formação de professores nas diferentes áreas de especialidade, eu acho que o impacto disso será muito significativo. Então, nós fizemos, o ano passado, a primeira experiência de avaliação com testes especificamente orientados para a avaliação de conhecimentos e habilidades docentes. O ENAD das licenciaturas foi realizado em 2024, já como um primeiro experimento com o objetivo de estabelecer critérios para a definição de quais são os conhecimentos e quais as habilidades e qual o nível de desempenho que se deseja daqueles estudantes dos cursos de licenciatura que, enfim, desejam ingressar na carreira docente. Então, esse esforço foi feito ano passado. Houve uma discussão sobre as matrizes de referência, elas foram publicadas pelo INEP. A construção de instrumentos foi realizada já com esse enfoque privilegiando a atividade docente. E é claro que a Prova Nacional Docente, uma vez instituída, a primeira edição será esse ano, ela dá um significado e um impacto bem mais importante à perspectiva de avaliação dos cursos de licenciatura. Mas esse é um primeiro ponto a ser estabelecido. Participam da Prova Nacional Docente todos os 250 mil estudantes que estão concluindo os cursos de licenciatura do país. E esse é um ponto importante, porque todo município ou estado que vier a aderir à Prova Nacional Docente, manifestando interesse em incorporar os resultados desta prova à seleção de professores, quer para concurso público e contratação de quadro efetivo, quer como processo simplificado para a contratação de temporários, já terão as suas propostas de contratação, as vagas que vierem a oferecer, apresentadas a um público de 250 mil estudantes que concluem, enfim, as diversas licenciaturas. São 17 licenciaturas cobrindo todo o espectro de todos os componentes curriculares que compõem a Base Nacional Comum Curricular. Isso é importante porque um dos objetivos, me parece, da Prova Nacional Docente é que aqueles que se interessam pela carreira do magistério, se interessam em ser professores, hoje têm uma baixa visibilidade de qual é o caminho para ingressarem no mercado de trabalho, qual é o caminho que podem perseguir para iniciarem uma carreira docente. Então, ainda que o processo de adesão não tenha se concluído, nós podemos dizer que já temos 250 mil candidatos às vagas de estados e municípios para contratos temporários, que serão avaliados por provas que focalizam conhecimentos e habilidades docentes, se afastando de um padrão que até aqui no INEP era muito comprometido com os bacharelados, então, portanto, com provas que são específicas para a formação docente e com clareza de que estados e municípios oferecem vagas, publicam seus editais, né, disponibilizam informações sobre quais são os compromissos de trabalho, remuneração, né, e isso terá um impacto significativo tanto para estados e municípios na contratação de seus profissionais, quanto para aqueles que estão iniciando a carreira docente.
Mas é claro que o impacto da prova docente não será só esse. Nós temos também a expectativa de que, para estados e municípios, o estabelecimento de critérios mais claros de desempenho, né, para a admissão de professores também contribua para a organização, no caso daqueles que estão se formando, dos seus estágios, da experiência formadora nas escolas, e mesmo para aqueles que já se formaram, que estão entrando na carreira, uma recepção na rede, nas escolas, com mais clareza sobre quais são os caminhos de formação continuada, de mentoria, que devem ser seguidos para que o ingresso na profissão docente seja, digamos, mais eficaz. Mas há a carência de informações práticas. Nós estamos, num momento, no processo de adesão. O MEC disponibilizou no CIMEC um processo, né, de adesão que vai até 17 de abril. Então, até 17 de abril, estados e municípios, secretarias municipais e estaduais podem manifestar o seu interesse de participar. Nós estamos prevendo o processo de inscrição do candidato, aí uma inscrição individual, daquele que tem interesse em fazer a prova docente, a partir de junho. Processo de inscrição a ser finalizado com todos os procedimentos que são postos em prática nessas situações até o final de junho. A prova está prevista para acontecer em outubro e os resultados serem entregues a estados e municípios em dezembro. Então há tempo de que, em janeiro, como muitas redes fazem, concluam seus processos seletivos de temporário. Os concursos públicos demandam mais tempo, normalmente, tem outras etapas. E, em fevereiro, quando a maior parte das redes iniciam o seu período letivo, já tem disponíveis os profissionais que previram a contratação como temporários. Você já está dizendo que o meu tempo acabou. É isso? Então, Tá ótimo. Mas se quiser concluir, pode concluir. Não, já concluí. Então, ótimo. Prova em outubro, entrega dos resultados em dezembro e adesão até 17 de abril no site do MEC. E a prova está maravilhosa. Obrigado, Manuel. Vamos já aqui para o secretário Fernando Padula. As palmas dá para ouvir, então isso... Muito bom. Secretário Padula, obrigado mais uma vez por estar aqui. O senhor é secretário da cidade com o maior número de professores, né, no Brasil, né, considerando cidades, né, são quase 35 mil professores, né, concursados e quase 5 mil temporários, ou seja, 40 mil professores. Duas perguntas. Como é que São Paulo, município de São Paulo, recebeu essa notícia da prova nacional docente? E a segunda, tem aderência em relação aos planos para concurso aqui em São Paulo, para contratação de temporários? O secretário, o presidente Manuel disse agora, o processo de adesão está aberto até dia 17. São Paulo vai aderir a essa iniciativa? Obrigado, Olavo. Obrigado a todos pela educação. Queria cumprimentar a Paula, uma honra, o Manuel estar dividindo essa mesa com vocês. São Paulo recebe com muita alegria e entusiasmo essa prova nacional docente. Acho que ela está totalmente aderente ao que São Paulo vem fazendo nos últimos anos. Eu dividiria aqui em 3 pilares. O primeiro pilar é de tornar a carreira mais atrativa. Com isso, nós passamos o piso de R$ 3.823 para R$ 5.533 para 30 horas semanais. Com isso, você atrai mais talentos para a rede. O segundo movimento foi o movimento de subir a régua de seleção. Então, o concurso passou a ter prova prática como etapa do concurso público, o que não impede de aderir à prova nacional docente, porque ela pode ser uma etapa do concurso municipal. Mas só a título de dividir com os senhores, no último concurso em 2014 foram aprovados 24.869 candidatos. Neste agora, com prova prática, 3.681. Então, nesses 2 pilares, quer dizer, de tornar mais atrativo e de melhorar a barra de seleção.
Um outro pilar foi o pilar de estimular estudantes de licenciatura a fazerem os seus cursos por meio de estágio na rede municipal. Esse ano nós temos 11 mil estagiários de pedagogia e de licenciatura na rede municipal paulistana, atuando fundamentalmente em duas vertentes. Uma de alfabetização nos primeiros anos e a outra da educação especial. E só faço um registro que essa não é a única política que vem lá desde o tempo do secretário Alexandre de educação especial. Também os AVEs, auxiliar de vida escolar, e os PAEs, professor de atendimento educacional especializado. Portanto, Olavo, vai bem ao encontro do que a rede municipal paulistana vem trabalhando nos últimos tempos. Trabalhar para atrair, para selecionar melhor. Portanto, eu quero dizer aqui em primeira mão que São Paulo vai sim aderir, presidente, à prova nacional docente. Conte com o município da capital. Acho que vem ao encontro do que nós estamos fazendo. São Paulo, só reafirmando, aderiu ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, à política de educação integral. Portanto, é uma continuidade de parceria entre os governos federal e municipal da capital, e acho que vai ao encontro da qualificação dos profissionais. E pretendemos usar não apenas na etapa do concurso, que adianto aqui, Paula, que nós queremos ter a prova nacional, a prova prática e um curso como etapa do concurso. Depois precisamos trabalhar também o estágio probatório na formação inicial dos professores, que é o momento em que a gente pode corrigir um pouco da falha da formação inicial dos professores, e também na qualificação e seleção dos professores para contratação temporária, que embora São Paulo tenha um baixo percentual de professores temporários contratados, 12% comparado ao Brasil é baixo, mas ele pode sim qualificar melhor essa seleção de temporários e, portanto, aderir à prova nacional docente, para quer seja o concurso público como etapa, quer seja para a contratação de temporários. Obrigado, secretário Padula. Muito bacana ouvir, então, em primeira mão, como o senhor disse, então, dessa adesão do município de São Paulo à prova nacional docente, que mostra, né, presidente Manuel, o quão relevante é essa iniciativa que foi lançada pelo governo federal. Segurança de sucesso. Segurança de sucesso, isso aí. Muito bom. Vamos então para a nossa terceira intervenção nessa primeira rodada. Passaremos a palavra agora para Paula Lozano. Para quem não conhece a Paula é a nossa convidada semi-internacional aqui do painel, porque ela é brasileira, mas está morando já há um bom tempo. Na cota do Internacional. Na cota do Internacional, né? Está morando no Chile. Ela é diretora da Faculdade de Educação da Universidade Diego Portales, no Chile, uma das principais instituições no campo da formação de professores no Chile, que por sua vez é um dos principais países, principalmente na América Latina, de fato é o país que mais avançou, né, se posso dizer assim, Paula, nesses últimas 2, 3 décadas, quando o assunto é formação de professores. E a minha pergunta, naturalmente, será sobre a experiência chilena, Paula, e o que essa experiência pode nos ajudar aqui no Brasil, né, quando o assunto é a prova nacional docente. Então, de forma mais específica, então, para quem não conhece tanto a política chilena, e depois a Paula vai poder contar um pouquinho mais sobre isso, há um histórico bastante vasto de o uso da avaliação docente, seja na formação inicial de professores, assim como a gente tem o ENAD aqui, né, vocês têm um instrumento similar, mas também a avaliação docente, né, durante a carreira, para fins de desenvolvimento profissional, de progressão na carreira. Não por acaso, de novo, o Chile é uma referência para muitos países do mundo quando o assunto é avaliação docente. Então, Paula, indo direto aqui à pergunta. O que a experiência do Chile nos traz de aprendizados para a gente pensar esses próximos passos da prova nacional docente? Ou seja, o que do caso chileno e dos acertos e dos equívocos, né, desses quase 20 anos de atuar de forma muito enfática na avaliação docente, a gente consegue absorver para o que a gente está começando aqui agora no Brasil em termos de aspectos essenciais de serem considerados. Você tem uma apresentação, né? É isso? Ou é na próxima rodada? Aqui. É aqui mesmo. Obrigada. Então, pedir para a produção subir aqui os slides da Paula.
Obrigada, Olavo, Priscila, pelo convite. É sempre um prazer, é um desafio ter 5 minutos para falar de tudo isso, que eu vou fazer o possível. É sempre uma alegria, eu sempre falo isso, voltar para o Brasil e tentar ajudar, né, na construção de uma educação de qualidade para todos, para todas no meu país, né? Também fiquei muito contente de participar desse painel, porque eu tive também a oportunidade de participar na primeira versão da Prova Nacional de Concurso. Vou tirar isso aqui porque está confuso. Que foi coordenada pela Gabriela Moricone, na época. Ela hoje é pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, mas foi a coordenadora dessa prova, que infelizmente, né, não deu certo, mas eu observei que não é um processo fácil, Manuel. E aí eu parabenizo o Ministério da Educação, na sua pessoa, né, como presidente do INEP, ter retomado e ter conseguido fazer essa agenda avançar. Paula, para quem está acompanhando, essa primeira tentativa foi em 2011, certo? E a Gabi que 2010, sabe... 2011. Faz tempo. Então faz quase, 14 anos. Vamos ao Chile, né? Apesar do Chile, como falou o Olavo, não ter uma prova nacional de concurso, né, que se organiza da mesma maneira que a do Brasil, ela tem outras, que existe em outros países da América Latina, né, também existem provas nacionais de concurso. O Chile tem um número imenso de avaliação de professores e, como disse o Olavo, há mais de 20 anos que tem feito esse tipo de política, que avalia desde graduados do curso de formação inicial, docente, professores em exercício e programas de formação. Tem outro modelo de avaliação, né, para programas de formação inicial de professores. E aí eu vou fazer uma pequena propaganda, que a nossa faculdade hoje no Chile tem a maior média de anos de acreditação. Quando a gente passa a PUC, é assim, tipo o auge, né, lá no Chile, porque eles são o nível de excelência. A gente, pelo menos, eu falo para o diretor lá, pelo menos por enquanto, a gente tem a maior média de todos os nossos programas, o que me deixa bastante contente. Portanto, esses 25 anos que o Chile tem pensado, desenhado, implementado, né, e avaliado suas políticas, eu acho que faz do Chile um país para ser observado, para ser estudado, não no sentido de copiar, né, e eu entendo que o convite para esse painel não é esse, porque, claro, são contextos diferentes, tamanhos diferentes, organizações diferentes da rede. Mas eu queria citar 3 pontos que eu acho que poderiam ajudar tanto no aperfeiçoamento como na implementação, que eu acho que é a tarefa mais difícil quando a gente está falando de avaliação de professores. Eu acho que o primeiro ponto é que quando a gente observa as políticas exitosas de qualificação profissional, a qualificação dos professores no mundo, né, a melhoria da docência, elas sempre são sistêmicas. Então, eu fico muito contente, Padula, de ouvir, né, essa forma sistêmica, como São Paulo está pensando, também como o Manuel coloca a prova nacional como um elemento para gerar essa mudança sistêmica. E no Chile não foi diferente, né? Ela foi pensada como uma lei específica sobre docência, que vai desde salário, carreira, entrada na universidade, de muita regulação dos programas de formação de professores. E ela começa com esse documento aqui. Quem já viu minha apresentação já não aguenta mais ouvir falar do Marco para o Bom Ensino. Mas ele é fundamental. Esse documento foi aprovado em 2003, né, no Chile, e ele já foi atualizado, e ele foi uma política de Estado e continua sendo. E esse marco, ele descreve os conhecimentos e as habilidades dividida nessas 4 dimensões do que é um bom professor. É um acordo nacional de o que significa ser um bom professor. Parece uma coisa simples e óbvia, né, mas
demorou 3 anos para aprovar isso, numa mesa de trabalho que envolveu sociedade civil, sindicatos, universidade e governo e sistemas de educação municipal também lá no Chile. O segundo ponto que deriva disso é que essa definição apoia, ilumina a elaboração de qualquer tipo de avaliação docente, qualquer uma dessas que o Olavo mencionou e que eu mencionei. Os cursos de formação inicial, por exemplo, estão preparando os professores para atingir essa meta, né? O sistema atual conta com bons professores, eu avalio esses professores a partir dessa meta, e, portanto, essa avaliação que eu faço também dos professores em exercício iluminam, obviamente, o que a gente vai fazer na universidade. É como uma bússola, né? E eu acho que isso é tão importante, porque além de alinhar tudo que a gente faz, inclusive a formação continuada no país, a gente não precisa fazer essa conversa cada vez que a gente vai discutir um tema. Tá dado, é isso. Formação continuada, marco do bom ensino. Formação inicial, marco do bom ensino. Então a gente fala, bom, que disciplina eu vou colocar na grade curricular da formação inicial? Espera aí, qual tributa para esses estándares aí? Certo? Então, eu sei que, não estou propondo aqui que o Brasil tem que parar tudo e voltar a fazer isso, tá, Manuel? Mas eu acho que pensar como essas matrizes podem servir e trabalhar esse consenso, eu acho que é muito importante. O terceiro ponto diz respeito aos instrumentos em si. Eu acho que o Chile aprendeu muito a construir instrumentos de avaliação. Então, eu acho que o primeiro ponto passa por uma decisão do Chile de estabelecer que a avaliação docente, ela tem que olhar para a prática docente, para o conhecimento docente, e não para o resultado do aluno. Então, essa foi uma decisão política de política pública que se tomou lá atrás, nos anos 90, e que ajudou muito na construção do consenso, do marco. Então, eu acho que o que não significa que não tem medidas e que as escolas não possam receber ajuda ou prêmios, etc., mas o professor não é avaliado pelo resultado do aluno para fins de eu avaliar uma faculdade de educação, etc, etc. Ai, meu Deus do céu, nem entrei nos instrumentos, gente do céu. E já passou. Me dá 2 minutos. Aí então, combinado, eu vou ter que tirar lá do final. Você tira depois. Ó, eu só quero mostrar que... Por que eu acho que os instrumentos ajudam a iluminar? Porque eu acredito, Manuel, que na hora que você vai construir o item da avaliação, o instrumento da avaliação, isso é o que você está avaliando no final, e não aquela intenção mais geral que você estabelece quando você diz, vamos avaliar professores. Então, voltando, eu só queria mostrar aqui que se a gente pega dentro do marco, a gente tem dimensões e estándares. Os estándares derivam em focos, que derivam em descritores. Então, eu não vou ler, só estou mostrando esse PPT, eu vou disponibilizar. Então, esse é um dos descritores relacionados à avaliação. Então, primeiro, eu preciso dizer, o professor tem que saber avaliar, eu tenho que descrever o que é saber avaliar, avaliação de aprendizagem. Essa é uma das maneiras. E aí eu tenho que criar uma rubrica, em que no caso aqui, eu estou falando de um corretor de um portfólio, mas eu também poderia ter isso na elaboração dos itens da prova. Então, eu quero poder observar aquelas duas, ou um competente ou um destacado, para dizer que o professor tem capacidade de avaliar. Além de uma avaliação de capacidade pedagógica, como aquela de avaliação, vamos dizer assim, mais geral, o professor em exercício, ele também faz uma prova escrita. Aquela é uma prova de observação de aula e de portfólio. Ele também faz uma prova escrita, que é uma prova de conhecimento pedagógico do conteúdo. Essa aqui também é um exemplo de uma prova do temário, como eles chamam, da prova
que é feita na formação, na formação inicial, não, no exercício profissional, mas que também é muito similar com aquela que é feita dos graduados. Veja, se eu tenho um marco do bom ensino, as coisas não são muito diferentes. Então, eu queria terminar muito rapidamente com um exemplo. Gente, eu não sei se está dando tempo de ler, não importa. De um item aberto, Manuel, que existe na prova de graduados da formação inicial de professores. Esse item aberto é diferente para cada programa. Esse item aberto avalia conhecimentos pedagógicos, conhecimento pedagógico do conteúdo e também capacidade de escrita. Por quê? Porque é um preditor bastante forte de desempenho na graduação, mas também no exercício profissional. E aí aqui existe a prova escrita no geral, é um caso como esse que eu mostrei aqui para vocês. Esse é um de educação infantil, juro que eu estou terminando, Olavo. A pergunta é essa, né? A partir da descrição do caso, como que a estudante avalia, e isso aqui é a rubrica, que é, veja, então o nível de sofisticação dos instrumentos, que eu acho que é o mais interessante, e aqui um exemplo de uma resposta que foi considerada adequada, né, no nível, para que a gente veja a extensão do texto, e esse mesmo texto avalia a capacidade de escrita. Então, muito bom. Paro aqui, a gente pode depois distribuir esse material para ter muita gente aqui na plateia e talvez no palco que está interessado em ver esses exemplos. Totalmente, vai ter todos os links para todos esses documentos, são todos documentos públicos abertos. Obrigado, desculpa, Olavo. Não, tranquilo, obrigado. Eu só vou ter que cortar da última intervenção, porque a gente já está chegando aqui no fim do nosso tempo regulamentar e eu preciso terminar de forma simultânea aos demais painéis. Esse é o desafio aqui. Mas vamos já aqui passar para a última rodada então, professor Manuel, pedir para o senhor poder comentar, se puder. A Paula destacou agora na intervenção dela algumas facetas da experiência chilena e uma delas é a importância dos instrumentos, né? E da sofisticação dos instrumentos e o que importa mesmo é o detalhe do instrumento, né? E como o senhor colocou aqui, reforçou que já foi anunciado, o ENAD será utilizado como instrumento para Prova Nacional Docente e até esse momento o ENAD historicamente foi utilizado para fins de avaliação do sistema, né? Do coletivo ali do ensino superior. Como é que o INEP tem enxergado o uso de um instrumento que durante muitos anos cumpriu um objetivo, agora cumprindo 2 objetivos? Na linha do que a Paula traz da sofisticação do instrumento e de fato termos instrumentos absolutamente adequados para essa função nova agora que a Prova Nacional Docente traz. 3 minutinhos aqui para a gente fechar. Então, Olavo e Paula, a Prova Nacional Docente, que será realizada esse ano, ela terá instrumentos totalmente remodelados para essa finalidade, porque a iniciativa de criar a análise de licenciaturas também teve como foco a produção de instrumentos mais adequados à avaliação docente. E a relação com o histórico do ENAD, anterior a 2024, é apenas uma relação de uma política, né, de avaliação da educação superior que já tem 20 anos. Mas, da perspectiva dos instrumentos e das referências para a construção do instrumento, ela é totalmente remodelada. As matrizes foram publicadas ano passado e os testes que estão sendo realizados, estão sendo construídos para a Prova Nacional Docente deste ano, eles estão todos centrados em situações docentes. Então, você tem a descrição de uma situação exemplar, digamos, de sala de aula, de atividades, né, de natureza pedagógica, e os itens que compõem os instrumentos são referenciados a essas situações. E eles tanto são capazes de aferir a capacidade de lidar com aquele tema específico de uma perspectiva pedagogicamente competente, como também lidar com situações de apoio ao estudante que enfrenta alguma dificuldade. Então, a partir de uma situação docente, em uma das áreas que está sendo avaliada, você tem itens que vão explorando aquela situação de diferentes ângulos. Nós vamos ter uma prova que terá
Um terço da prova lidando com questões pedagógicas de alcance geral, ou seja, que são transversais às diferentes licenciaturas, e 2/3 da prova específica para cada área do conhecimento. Portanto, lidando com as didáticas específicas e com as questões próprias das estratégias mais adequadas de ensino. O objetivo é focalizar ensino, conhecimentos profissionais do professor e nos afastarmos do padrão anterior que boa parte do ENAD, aplicado aos concluintes dos cursos de licenciatura, estava comprometida com conhecimentos do bacharelado. Nós nos afastamos desse padrão ano passado, com a publicação das novas matrizes, e vamos aprofundar muito mais com a Prova Nacional Docente, por meio de uma prova que focaliza situações da docência. Então, a primeira reunião de uma das comissões que está elaborando essa prova foi realizada na segunda-feira, e um dos focos da discussão foi justamente esse: como construir um instrumento que apresente situações exemplares da docência, com objetos de aprendizagem que sejam realmente centrais para aquela área do conhecimento, aquelas especialidades das licenciaturas, e como explorar de diferentes ângulos aquela situação, de modo que seja possível avaliar bem o professor em formação, ou o candidato a professor. Bom, muito obrigado, professor. Secretário Padula, a manhã de hoje teve um caráter mais político. Tivemos aqui no painel, inclusive, quase todos políticos, né? Mas eu vou usar no espírito que o governador Rafael Fonteles propôs, né, de ousar. Eu sei que a gente está aqui numa discussão técnica, mas eu vou fazer uma pergunta de natureza um pouco mais política para o senhor, uma vez que, mesmo o secretário de Educação tendo uma tarefa técnica, há também aí um elemento político importante. Considerando que no primeira rodada o senhor confirmou aqui que São Paulo, então, vai aderir à prova nacional, à luz do atual contexto brasileiro, e não só brasileiro, contexto mundial, eu diria, é possível que essa decisão de São Paulo surpreenda alguns observadores da cena política, uma vez que a Prefeitura de São Paulo tem adotado um discurso de oposição ao governo federal. Como é que o senhor responde a isso? Bom, Lá, obrigado pela pergunta. Eu sou gestor de política educacional, não de política partidária, e com o respaldo do prefeito Ricardo Nunes para isso. Quando ele me convidou, inclusive, ele não colocou a educação como secretaria, com moeda de troca para ser negociada politicamente. Então, essa é uma decisão técnica. E aí, avançando um pouco nisso, e a Paula falava em consensos, nós precisamos cada vez mais criar consensos em nome dos estudantes e da educação. Nós ainda temos, e aí tem um pouco de viés ideológico também, 200 escolas da cidade de São Paulo que não têm nota do SAEB, porque não atingiram 80%. Não tem mais espaço para isso. Todas têm que ter, porque não é possível curar a febre quebrando o termômetro. Você tem que saber quantos alunos estão abaixo do básico adequado e avançado, para poder atuar nisso. E é preciso, para isso, poder criar consensos. E aí faço 2 comentários aqui. Me lembro que fui a Guaianazes, no extremo leste da cidade, ver um encontro de grêmios. E aí um ex-gremista explicou como foi o processo. De que fizeram campanha, debate, eram 3 chapas e ganhou uma. E aí ele deixa uma frase que vem ao encontro do que você falou. E aí nós nos demos conta, depois de vencer, que nós tínhamos que trabalhar para todos os estudantes, não apenas os que votaram em nós. E deram uma lição de democracia, de cidadania e de republicanismo. E aí eu lembrei de uma frase do governador Mário Covas. E a IA me ajudou. Seja por uma questão de seriedade, seja por uma questão de patriotismo, seja até por conveniência, presidente Manuel, São Paulo jamais virará as costas ao Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Paulo, temos 1 minuto e 15, 14, 13 para as suas considerações finais e reações aqui ao painel. Manuel, acho que o caminho é esse mesmo. A minha preocupação, e quando eu coloquei os exemplos dos itens, é que se não há um acordo do que é uma boa docência, e eu olhei a matriz, talvez existam algumas coisas, né, uns descritores que vêm pós o que é um estándar geral, fica muito difícil construir um item que esteja entregando a informação correta sobre a capacidade de docente. E eu sei que isso é um processo, né? Eu sei que isso é um processo, mas eu acho que tem que investir nessa
formação, né? Existe um consenso no Chile que o erro do aluno é uma oportunidade para fazer repensar a maneira como o professor está ensinando um conteúdo. E isso tem uma metodologia, e essa metodologia é consensual. Então, quando sentam para escrever um item sobre isso, não precisa fazer essa discussão, porque o que é uma boa aula de ciências? Não precisa fazer essa discussão. E o segundo, fica também a dica, que eu acho que é muito interessante do Chile, vai estar também no meu PPT, é a maneira de divulgar essa informação. Né? Como que você divulga essa informação, inclusive para as faculdades de educação, porque essa informação você vai ter, né, da onde vem. A gente recebe a informação aluno por aluno, em cada uma das dimensões. A prova nos mostra dimensões. Olavo, você vai me matar, né? Então não vou mostrar. Está no PPT. Adoraria, mas infelizmente o nosso Então eu não acho que isso, Manuel, é muito importante, divulgar, e se puder colocar um questionário também junto com a prova, onde o aluno especifica aquela debilidade na sua formação, porque também manda uma informação para os sistemas da onde que precisa. E não se ele participou ou não participou de formação, mas especificamente coisas que ele não sabe fazer. Por exemplo, desenhar instrumentos de avaliação para a sala de aula. Perfeito. Obrigado, gente. Muito Desculpa. Palmas para os nossos